Sejam bem-vindos a mais um Lado B. Sim, ele voltou, o Lado B desse podcast, que ele ainda existe, embora O pareça mais aí temido de todos, Castigo do Monstro. Ele voltou. 2 episódios em uma semana. Com Paulo Correia, o que é pior ainda. Ah, vai ficar me atacando assim de graça. Eu tô acostumado a gravar 2 vezes por semana, porque eu sou assim, padrão Globo de qualidade, entendeu? O Lado B, ele é tipo um spin-off, assim, né, do nosso Pop Doc. Ele é basicamente uns episódios, assim, em que a gente comenta álbuns, entrevistas. É uma coisa mais específica em que a gente escolhe um tema e a gente discorre sobre ele. E como essa semana foi lançado o Afrodite, que é o Afrodite, né? Eu não sei falar ainda o nome do álbum da Eu Isa. falo Afrodite. É Então, Afrodite, Afrodite. mas é escrito Afro de Hit porque ela queria colocar hit no final da palavra e porque ela é publicitária, ela disse que não combinava com o logo que ela queria botar na era. Foi isso. Ela é puquiana igual a gente, Levi. Hit ela é igual um a hit. vocês, chata, tem toque. Não, ela é igual a gente chata porque ela não. se formou na PUC, meu amor. Ela é puquiana Então, igual a gente. todos E do Rio. insuportáveis. Ah, E todos se bem-sucedidos, Se tá fosse, vendo? se fosse Porque legais, seria na UFBA, amor, na UFBA. Ah, da Facom. rixa de faculdades. Exato. E aí, gente, enfim, eu sou... Vocês que estão ouvindo pela primeira vez, porque o Lado B traz pessoas que nunca ouviram o Pop Doc. Exatamente. O Pop Doc, ele é lançado toda quarta-feira até que provem o contrário. E eu sou o Levi. Continua aí, vai. Eu sou quem? Fala aí pra mim quem eu sou. Você é o Paulo, com essa voz aveludada, e você o outro. O que outro. cria polêmica. Eu sou o mais bonito de todos. Ah, e que realmente Michelle tem Williams. as opiniões mais verdadeiras. Porque quando eu desligo o gravador, que eles falam, não, eu concordo com você, mas eu tenho medo de me expor. Entendeu? Aham, Eu sou o Alexandre Santana. Aham, é a gente que fala isso mesmo, não é ele não, gente. É ele, Antes de começar essa Luciano gravação, ele tava Andrade. falando várias coisas aqui, ó, que se vazar... Vira Ah, polêmica. querida. E aí você pode ir lá no @DocPopcast, mesmo que seja o Lado B, você pode comentar o que você achou desse episódio. A gente vai dar algumas dicas aí do que você pode comentar ao longo do episódio. Mas vamos começar, né? Porque a gente E tá só dar muito um aviso chique. importante, porque vai que alguém tá querendo assistir, escutar outro lado B. Nós temos um lado B aí que foi uma entrevista com Raquel Reis, que os meninos fizeram, que saiu aí no ano passado, que ela também tinha acabado de lançar um projetinho. E também temos o lado B falando justamente sobre o álbum da Pabllo. Recentemente ela lançou aí o álbum dela de remix e a gente fez um episódio específico para o Noitada com a participação do Bonito e Gostoso, Gork. Ele fez uma entrevistinha aí pra gente contando bastidores sobre esse álbum maravilhoso da queridíssima Pabllo. E é isso. Agora bora falar do álbum do momento. Se você não sabe quem são Raquel Reis e Rodrigo Gork, vocês precisam muito ouvir o Pop Doc, tá? É verdade. E vocês estão vendo que o Lado B a gente traz coisas icônicas, não ficam só eu que sou icônico e eles dois, né? A gente geralmente traz um convidado pra dar uma somada. E no final desse episódio você vai ouvir o quê? Uma entrevista com a Isa, porque a gente tá muito chique, né, Xande? Fala aí. Com certeza. A gente participou de uma coletiva aí com a queridona Isabela Cristina. E ela falou aí sobre vários detalhes importantes do disco que a gente vai trazer pra vocês no final do episódio. Então não pula a nossa voz, obviamente. Mas no finalzinho vai ter aí a bela voz. Let's go. Então vamos começar a falar sobre esse álbum da Isa aí que saiu semana passada, já que a gente tá gravando aqui no dia 7/8. A queridíssima ficou em hiatos durante muito tempo antes de começar a lançar um álbum novo. Tava aí demorando, mas veio. E aí, meninos, eu quero perguntar o seguinte: valeu a espera? Ou se valeu. Pra mim valeu muito, assim. Eu tava me segurando, porque eu ouvi o disco um pouquinho antes de sair. Porque eu tava pensando assim, será que eu tô emocionado porque eu estou aqui trampando de jornalista e ouvindo antes de todo mundo? Porque eu realmente tinha gostado muito, né? Aí eu tava me segurando. Mas aí quando saiu realmente, que eu fui ouvir de novo, eu tive certeza que amei. Ou escutei muito essa semana, assim, eu dei, sei lá, 200 plays num disco em uma semana, que é muita coisa pra mim. Eu não tava esperando que ela ia conseguir fazer um disco tão coeso, tão amarrado a essa altura já, porque... Não é que o Dona de Mim seja ruim, eu acho que ele tem várias faixas boas, mas na minha cabeça ele não é muito um disco amarrado. Assim, não é um... Quando eu penso, sei lá, em primeiro disco de uma artista que eu gosto muito, não vai ser o Dona de Mim da Isa. Apesar de eu gostar de muitas faixas ali. E também esse ato de 5 anos, ela lançou um EP que eu gosto muito de Mopaz, por exemplo, mas que funciona muito visualmente, mas que como um EP também não tinha muita ligação, muita liga na minha cabeça. Então eu não estava esperando um grande lançamento e eu me surpreendi muito positivamente porque eu achei que ela foi muito artista de conseguir amarrar o álbum numa sonoridade, num conceito visual.
Tipo, do começo ao fim, você entende o que ela tá querendo falar, o que ela tá querendo passar. E... não sei, tô apaixonado por esse disco. E eu acho que as parcerias também foram muito bem colocadas, assim. Não é um disco que tá ali com parcerias pra viralizar as músicas, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Querida Anitta, um beijo. Nossa, eita. Sabe, ela coloca Já tá artistas com uma ali. fanbase. Menos Ele de tava 10 também. no programa. Tipo, tem artista no disco que não tem, sei lá, 10 mil ouvintes. Sim. Mensais, entendeu? Mas que funciona, tá ali porque funciona mesmo pra aquela proposta que ela quis Artisticamente, trazer. né? Então eu achei fantástico. Durante todo esse tempo, né, o Dona de Mim foi lançado em 2018, que foi o primeiro álbum, né, foi o álbum de estreia da Isa, e desde então foi se criando, assim como o Rihanna está passando nesse momento, foi se criando uma grande expectativa do que viria aí. Vem aí, vem aí, vem aí. E aí, como o Xande falou, ela lançou esse EP. E aí eu acho que, embora sejam músicas maravilhosas, o visual seja incrível, rolou uma decepção. Uma decepção Rolou? geral do tipo, ela tá entregando a mesma coisa do Dona de Mim. Não Eita. sei se vai ser bom esse novo álbum que tá todo mundo esperando. E aí acho que o Afrodite, ele vem com uma proposta mais madura e realmente, assim, diferente do Dona de Mim, né? Acho que a Isa é uma cantora que tem uma carreira muito radiofônica. Então ela tem músicas que crescem ao longo do tempo, a gente até já comentou isso aqui no Pop Doc, em que você lança a música e não necessariamente você gosta. Dona de Mim, acho que teve muito esse efeito, e quando você vê 2, 3 anos depois, a música ainda está fazendo sucesso, ainda está tocando em todos os lugares e ela sobrevivendo de um repertório. Quando você para pra pensar, a Isa é uma cantora de uma carreira de um álbum. Quando você pensa em Isa, você pensa numa das maiores artistas do Brasil. Então, assim, Exato. é meio surreal quanto ela conseguiu sustentar essa carreira com esse repertório de um álbum. Então, tava criando... A construção de imagem foi muito boa, né? Foi muito boa. E haja publicidade. E aí, chegou num nível que a gente ficou criando uma expectativa do tipo, tá, ela lançou um álbum, ela lançou músicas boas, clipes bons, tudo de extremamente boa qualidade. Ela tá em todos os lugares, onde você olhava, qualquer campanha, qualquer programa, ela estava... E aí não vinha um álbum. Então, criou-se essa grande expectativa e que, pra mim, foi correspondida. Ela veio com uma coisa totalmente diferente, até porque teve essa polêmica, que é importante, que a gente vai ter que falar sobre o fim do casamento dela, que eu acho que fez toda a diferença. E até acho que foi o que influenciou essa grande demora. Ela tinha um álbum pronto com o ex-marido dela. Então, ela teve que refazer tudo do zero. E acho que isso influenciou pra ela chegar aonde ela chegou agora com esse álbum, que é um álbum totalmente diferente do que ela fez antes. 6 meses pra fazer um álbum, né? 6 meses pra fazer um álbum. Falei, caralho, quando a Gagatinha lançou essa, eu falei, cacete, ela foi corajosa. Eu achei mixed feelings quando eu escutei pela primeira vez. Eu também, igual o Santana, eu também escutei antes um pouco. E quando eu escutei da primeira vez, eu gostava de algumas faixas, mas não gostava do projeto como um todo. Como uma coisa fechada. Em alguns momentos, eu lembro quando eu escutava pela primeira vez, eu conversando, inclusive, com alguns amigos, eu falei, pô, acho que ela podia ter, talvez, não sei, diminuído o número de pessoas produzindo, I don't know. Mas com o passar do tempo, eu comecei a me apegar muito mais pelo projeto em si, quando eu resolvi parar pra prestar atenção no que ela tava querendo contar ali pra gente. Que eu acho que faz parte, inclusive, desse processo de separação ali que teve na carreira dela, né? Que ela decidiu... Que ela trouxe a público, até porque ela resolveu cantar, dar entrevista, mas achei engraçado ela comentar. Em alguns lugares que, tipo, foi um processo de cura, que hoje em dia na terapia dela ela tá falando sobre outras coisas. Isso que a gente tá ouvindo foi uma coisa que já passou e já aconteceu. Então, foi uma coisa que foi me pegando durante o final de semana enquanto eu escutava, é a estrutura, sabe, do álbum, de como ela resolveu contar a história que ela tá querendo contar, até porque ela veio... toda conceitualzinha e história e vídeo antes, todo enigmático, Afrodite, não sei o que, a deusa do amor, e achei legal ela ir por essa pegada, porque, por exemplo, o primeiro álbum pra mim, confesso que eu não gosto muito dele como álbum, acho que tem várias músicas ali pingadas ali no meio que funcionam muito bem, que foram misturas muito boas, mas eu sempre defendi, sempre falei que o Dona de Mim, a sensação que eu tenho é de que ele é um álbum de gravadora, sabe? De que ele é um álbum de uma gravadora que olhou uma artista, falou assim, vamos assinar pra fazer música juntos, e eles entregaram músicas daquele formato pra ela, sabe? Óbvio que ela tomou várias decisões ali no meio, mas pra mim me soa muito mais como um projeto formatado pra ser popzinho e funcionar com algumas pessoas, apresentar a Isa, digamos assim. Mas a sensação que eu tenho quando eu escuto esse aqui é que agora sim estamos conhecendo uma Isa musicalmente
a fim de brincar, sabe? Uma coisa que pra mim ficou muito nítida em várias questões, por isso que eu falei da narrativa, por isso que ela me chama atenção, é o quanto que sonoramente ela me soa como se ela estivesse se divertindo mesmo, sabe? De pegou as rédeas do que ela quer fazer. Eu quero fazer uma música, sei lá, com um Papatinho. Let's go, Papatinho. Vamos trabalhar junto pra fazer alguma coisa. E dá pra sentir que ela tá se divertindo fazendo isso, sabe? Eu tive muito essa sensação enquanto tava escutando o projeto. E fiquei muito feliz de ter tido, talvez, essa questão de, tipo, primeiro baque foi meio, não sei. Mas depois desse processo de realmente parar e escutar e com calma e prestar atenção no que tá sendo falado ali, que foi o que realmente me fez me encantar pelo projeto, porque a gatinha se dedicou e entregou 6 meses e conseguiu entregar um rolê que ficou bom, divertido, e eu tô curioso pra saber o que ela vai fazer mais com isso, quero ver mais coisa, inclusive turnê, querida. E ela realmente conta uma história, né? Ela começa falando sobre a separação, né? O término aí que foi conflituoso, e à medida que as faixas vão avançando, ela vai contando também uma história sobre um novo amor que chegou, né? E agora ela tá namorando um jogador de futebol. E uma estrutura parecida com Lemonade. E aí eu quero saber do Paulo, que o Paulo falou que ia soltar essa polêmica, prometeu, jogou o clickbait e agora ele vai falar pra gente, né? Eu acho que veio muito Lemonade esse projeto dela em vários quesitos, em várias questões, vamos botar assim dessa forma. A primeira coisa que me chama a atenção, pra mim ela veio muito mais negona do que no primeiro. Tanto musicalmente falando, quanto escolha de imagem, quanto escolha de clipe. A estética do clipe dela, Alô, é muito diferente do que o primeiro rolê. Então essa brincadeira de chamar de Lemonade primeiro me bateu nesse lugar, sabe? Tipo a brincadeira quando falaram assim, nossa, Beyoncé é negona, porque ela tinha lançado Formation, sabe? E eu acho que quando eu fiz esse tweet, inclusive, a galera engajou muito, porque começaram a fazer comparações, né, entre as letras das músicas e o que ela tava falando. E eu acho que aí que entra o X da questão, que o Lemonade, a Beyoncé, ela também usou pra falar sobre amor, mas ali eu acho que a Beyoncé usou pra falar sobre um relacionamento específico, né, que era o relacionamento dela com o Jay-Z, digamos assim. Então aproveitou pra falar mal sim do boy dela, mas também falou pra aproveitar que ela é gostosa e de que ela se ama, mas que ela também ama o marido. E eu acho que a única diferença com relação a Isa, com relação a essa narrativa mesmo, é de que ela se propõe, pra mim é muito nítido. Eu passei, teoricamente, tá gravando isso aqui na segunda, eu passei o domingo inteiro olhando a letra por letra e parando pra pensar na música. E dá pra você dividir certinho os momentos que ela resolve falar de amor e de qual tipo de amor que ela tá falando, sabe? Se você parar pra pensar ali nas primeiras 4 músicas, por exemplo, que é de Nunca Mais até Tédio, ela tá justamente falando sobre o relacionamento tóxico que ela teve, que ela tava entediada, de que ela não queria mais. Aí se você for parar a pensar lá da 5ª música, Mega da Virada, até Terê, ela tá falando muito sobre o amor próprio e de querer cair na gandaia e de amor às pessoas que estão no rolê com ela, né? À toa que nesse momento do álbum... recém-solteiro, né? À toa que nesse momento do álbum, inclusive, você escuta muitas referências ao Rio de Janeiro, não só na letra, como musicalmente falando. Ela fala de rolês do Rio de Janeiro, ela fala de coisas que é culturalmente normal, roda de samba da Pedra do meio Sal. Da Pedra do Sal. Ela fala de coisas do Rio de Janeiro, então, tipo assim, foi uma garota do Rio indo viver a vida de solteira dela, e logo em seguida que ela tá nesse rolê de, enfim, ir viver a vida dela, eis que ela encontra o quê? Um moreno gato gostoso, que é quando chega ali na música Moreno 9, mais misterioso. ou menos. Moreno misterioso, que eu odeio essa letra aí. Ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Pra mim, você tinha que falar o nego misterioso ali, pra mim ia ficar muito mais feliz. Mas eu acho que a partir da música 9, por exemplo, aí ela já tá começando a falar justamente sobre o fato dela ter conhecido quem ela tá namorando agora. E aí a gente entra nesse papo de que ela veio toda mais conceitual pra falar de amor, e ela fala realmente sobre um amor tóxico, um amor próprio e um amor pelo próximo, que foi a forma que ela aprendeu aí de se curar, né? Já que ela, inclusive, chamou o álbum de cura. Acho que é por aí. Em resumo, é como você, querido ouvinte, que termina o relacionamento. Na primeira fase você vai postar só músicas tristes nos stories, que ninguém tá entendendo nada, ninguém vai prestar atenção. Aí depois você começa a fase de postar 300 stories, porque você tá vivendo a vida de solteiro. E aí depois você estabiliza, porque você achou um ficante Comfort Plus. Não, aí tem a fase da indireta, do ódio, que aí você manda indiretinha, e aí depois você se apaixona e volta a fazer coisinhas de amor. Nem todos seguem essa narrativa, não. Eu não sigo essa narrativa, Tô rindo. Eu começo com o luto e o ódio, aí depois eu tenho uma fase eu comigo mesmo. Porque não pode emendar um no outro, gente. Não façam isso. A Isa também teve essa fase, ela com ela mesma. Então, essa que é a lição que fica. Você precisa ir de uma faixa 5 até uma faixa 8, é isso, Paulo? De Mega da Virada até... Exatamente. Você precisa desse momento
de Você respeito. precisa ir do 1 até o 8 ali, que aí você começa a ver uma coisa legal, um fio-fio Entendeu? ali do outro lado e tudo mais. Aí você se envolve. Exatamente. Até porque, enfim, eu me incomodei até um pouco com essa questão dela começar a falar já do novo boy, que eu falei, ih, gente, calma. Ela é emocionada, amigo. vamos Olha a superar. primeira música. Ama demais. Amigo, ela é emocionada. A primeira música, nunca mais, pra mim, inclusive, a melhor música do álbum. Nunca mais ela vira e fala, ou fica, como é que é? Fica pra sempre? Eu ou sou pra igual nunca a mais? ela. Eu ouvi essa letra eu falei, "Caralho, gente, fui eu que ela escrevi é isso. emocionada. Ela é Nada. muito emocionada. Ela é preta, amor. Ela é preta, igual a mim. Ou fica pra vida toda, ou pra nunca mais. Ou é pra isso aí nunca mesmo. mais, ela é emocionada. Eu amei quando o ela falou terror- anel do dedo ou dedo no bloco. É isso aí. Ou dedo no gente. bloco. Quem quer O amizade com ex, pelo terror amor das de Deus? não monogâmicas é a Isa. Isa é o terror. Você Você tem que quer prometer amizade com ex, até o fim pelo da amor de vida. Deus. Ou me quer de verdade, amor. Ou tchau, pega sua Ou pista tchau. e vaza. É Ou isso. tchau. Isa maravilhosa. E sobre essa questão também do Lemonade, é até importante a gente citar isso, porque eu até fiquei com um ódiozinho, um rançozinho. Por quê? Conta. Ela deu uma entrevista pra Folha de São Paulo em que ela negou que ela pensou sobre o Lemonade quando ela fez o Afrodite. E aí eu achei meio... Forçou a barra, hein? Forçou a barra. Por quê? Primeiro, a estrutura é muito parecida. Segundo, se você... Ela é muito fã da Beyoncé. A gente sabe, ela foi na Renaissance, ela vai atrás, ela ama, ela começou a carreira cantando, fazendo cover da Beyoncé. Então, assim, acho muito difícil quando você tá fazendo ali uma linha artística e fazer um álbum desse, em que você fala sobre a vida pessoal e você não pensar imediatamente no Lemonade. Mas ela falou assim: simplesmente falei da minha vida. E eu acho que não sou a primeira e nem serei a última artista a falar da própria vida na arte. E aí, assim, eu imagino também que até com uma questão de proteção, talvez ela tenha falado isso. Porque uma vez que ela falar que ela se inspirou no Lemonade, vai gerar comparação. E são duas artistas diferentes, com vivências diferentes, com artes diferentes. E realmente, assim, a gente pode dizer que o Afrodite talvez tenha tido uma inspiração no Lemonade, mas não dá pra dizer que um é a cópia do outro, que, enfim, não. são não. coisas diferentes. Esses links que a gente faz são links que não tem, muito superficiais, inclusive. Exato. Nem narrativa, nem musicalmente as músicas são parecidas, sabe? Sei lá, se quisesse muito forçar a barra sobre ser parecido, sei lá, com Lemonade e se inspirar na Beyoncé, a gente puxa o saco pra falar da Tiwa Savage, que tava lá, que trabalhou com a Beyoncé, verdade. inclusive, no, Ela falou sobre isso no também álbum, sabe? na Enfim. coletiva. Mas assim, eu também o Lemonade não foi o primeiro disco confessional de uma mulher preta Não. do mundo, tá, Sim. gente? A gente teve aí o exatamente. Miseducation. Exato. Tem muitos, sabe? A Cisa mesmo com Control e depois agora com SOS. É porque, infelizmente, é uma narrativa comum, né? É. Infelizmente, é uma narrativa comum, ainda mais que a gente tá aqui citando várias mulheres pretas que, enfim, passam por relacionamento e cantam. As divas pop branca também cantam, então é isso. Eu amei que ela meteu pau no Careca, entendeu? Teve Ai, um amigo meu meu falando assim, ai, eu acho o mico fica falando de ex, eu amo as brancas fazem Amada. isso, deixa as pretas fazerem também. Exatamente. Tem brancas que fizeram carreiras em cima disso, Exatamente. gente. Pelo amor de Carreiras. Deus. Fiz Aí a pessoa vários lança virais um de álbum. ódio pro Careca. Não acredito que ele levou 3 milhões da Isa. Façam seu contrato pré-nupcial antes, garotas. 1000 likes, 100 mil likes. entendeu? Leiam os É contratos. A gente Tem que falou no último engajar episódio em do Pop cima do Doc ódio dele. sobre problemas com gravadoras e a gente ainda não falou problemas com ex. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio desse. Problemas com ex. É e verdade. é complicado. Vai dar certo. Olha, mas já que vocês estão Vai falando da faixa que ela dá lacre nele, eu quero saber de vocês. Qual a faixa preferida de vocês do álbum? Eu cheguei semana passada metendo pau em Fenas Maluca. E aí, assim, não vou dizer que eu tô gostando, mas assim, já tô mal menos, assim, já tô cambaleando. Mas assim, eu queria que fosse preso a pessoa que escolheu essa música como o carro-chefe do álbum. Eu entendi o termo de conceito, de você colocar essa música como a apresentação do conceito do álbum, e acho que faz super sentido. É o só que formation dela. Exatamente, é o formation dela. Só que assim, um álbum que tem Nunca Mais, Fé nas Maluca, tem Terê, Bombastic, Fio Fio, você escolher Fé nas Maluca... Então, ela falou sobre isso na entrevista que vocês vão ver logo mais. Ela É explicou isso. Por que ela escolheu? motivo. Por que ela escolheu? Então tá bom. Aham. Não que a música seja ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, é isso. Mas é que existem outras músicas ali que eu faria como uma, Também. tipo, uma apresentação Eu mais acho legal. que Nunca Mais até venderia melhor o disco, sabe? Acho que a polêmica tava todo mundo querendo saber que ela ia meter pau no ex. Se ela lançasse verdade. essa de single, talvez chamasse mais atenção. Inclusive, foi a faixa que mais me chamou a atenção junto com Mega da Virada na primeira audição, assim. Essas duas, pra mim, continuam sendo as minhas favoritas do momento.
uma faixa que tá crescendo muito, que é com a Tiwa Savage pra mim, que é bonzão. É uma faixa que você vai escutando, aquela coisa do radiofônico mesmo, ela vai te pegando, sabe? E aí ela tá crescendo. E eu adoro a voz dela também, da Tina. Tiwa. Faixa 11, bonzão. E você, Paulo? Eu falei aqui ainda há pouco. Eu falei que a minha preferida, com toda certeza, Nunca Mais. São 3 músicas que eu tô colocando em playlist pra escutar quando eu começo... Quando não é play no álbum, né? Que é o que tem sido pelos últimos dias da minha vida. Mas quando não é o play no álbum inteiro, com toda certeza, é Nunca Mais, Uma Vida é Pouco Pra Te Amar e Sintoniza com o Djonga. Nossa, essa música, Sintoniza com o Djonga, me dá uma vontade de sarrar gostosinho. Ai, que delícia de música, gente. Porra, papo 10. Façam mais R&B, por favor. Cantoras brasileiras, façam mais, que eu amo. Amo. E esse rolê do single, eu tava... Enfim, eu acho que é a proposta do que ela queria apresentar pra mostrar o projeto primeiramente pra gente. Eu não consigo pensar num outro single legal, porque depende do que ela tava querendo tratar ali, mas, por exemplo, eu acho muito que Fio Fio ia funcionar como single se ela quisesse, se ela viesse numa proposta mais sobre se sentir gostosona e desejada e abrir Mas você tá falando como os próximos singles ou não? Não, fosse como ao se invés fosse o de primeiro. Fé nas Malucas. Exato, Entendi. ao invés de Fé nas Malucas. Eu acho que tinha que... Se ela tivesse ido pra um lugar assim, sabe? Enfim, eu acho que seria uma proposta boa. Mas, particularmente, agora, se for para... Ah, Paulo, qual você acha que tem que ser o próximo single? Não faço a menor ideia. Eu acho que uma boa aposta, se fosse pra eu dar uma aposta, falar assim, porra, faz isso aqui, eu com toda certeza deixaria talvez Mega da Virada mais pro final do ano. Carnaval. Porque eu acho que é uma música muito verão, é uma música muito carnaval. Você foi certeiro nesse documentário. Eu acho que existe essa coisa no Brasil, né, de lançar música mais pra dezembro e janeiro, pra, enfim, sabe, ganhar no carnaval, crescer no carnaval. Mas eu acho que pra próximo single, assim, se ela for em uma desses R&B boladão, acho que ela acerta, assim, gostoso. Uma música que eu acho que se daria muito bem como single, eu acho que é Aqui Se Vá. Eu acho que é uma música extremamente radiofônica, eu acho que imprime bem o que a Isa mostra de carreira e o que as pessoas esperam dela, assim, como mainstream, e acho que se fizer um clipe legal ali, dá pra render um... É o Sorry dela. Dá pra render Eu acho que Aqui Se Vá vai ser o próximo single, porque ela falou que ia esperar a recepção do público. E foi a faixa que teve mais streamings até agora, que a galera tá comentando mais. Acho que foi até pros trendings. Então provavelmente vai ser essa. Mas eu também gosto muito de Mega da Virada, como o Paulo falou, pro carnaval. E Fio Fio, eu acho que essa música tem um trecho que é completamente viralizável pro TikTok. Eu pensei a mesma coisa, que inclusive eu já postei o meu biscoito ao som de Fio Fio, porque eu não perco tempo. Que ela fala das características do moreno dela, né? Pronto. Entradinha, não sei o que. Gente, aquilo ali tem um trecho, eu acho que é 15 segundos certinho ali de TikTok. Basta ela postar o macho dela. Se eu fosse isso, eu postava agora, assim. Eu pegava o macho dela fazendo um videozinho, assim. E postava. Fala assim, Mo, entra na piscina aqui rapidinho, só pra eu te filmar entrando dentro d'água. Isso, pronto, já fez. Hitou. Acabou, virou pronto. trend. Entendeu? É trend disso, de ser gostoso. Pronto, vendeu. E quais são as músicas que vocês acham que foi filler ali, que tá enchendo linguiça? Vocês acham que teve alguma? Eu, sinceramente, acho que o álbum tá muito bem construído no sentido de que ele começa muito bom, e aí ele vai caindo de forma gradual, mas ok. Eu acho que talvez se ele fosse ao contrário, ele soaria um pouco mais decepcionante. Você começar com as últimas, entendeu? Eu acho que ele conta a história muito bem, e as melhores músicas pra mim estão no começo. Tipo, ele começa muito bom, e aí ele desce um pouco gradual. Não que fique ruim, mas eu acho que ele começa muito bem. Então, eu acho que talvez fillers seriam pra mim, seriam as últimas, assim. Exclusiva e Uma Vida é Pouco Pra Te Amar, assim. Que isso? Eu colocaria como filler, não é nem que a faixa é ruim, mas assim, eu acho que são faixas que não serão singles definitivamente. Vou classificar assim, porque eu acho que não tem faixa ruim nesse disco. Mas eu vou classificar como filler faixas que eu acho que não seriam single, mas que funcionam dentro do disco. Então, dentro disso, eu acho que Uma Vida é Pouco Pra Te Amar é uma faixa perfeita para encerramento de disco. Ela tem uma pegada muito tribalistas, assim, me lembrou muito... No release ela colocou isso e realmente me lembra muito a sonoridade deles. Mas ela não funciona como single na minha concepção. Então ela seria um filler. Nesse sentido. Entendeu? Mas acho que sim, não tem faixa ruim. E como o Christian falou, eu concordo muito. Eu acho que, na verdade, as primeiras faixas são faixas que você se apega logo nas primeiras audições.
Que Se Vai e Nunca Mais foram faixas que eu gostei na primeira ouvida. E Mega da Virada. E as faixas do final são faixas que vão crescendo. crescer. Tipo, Terê Verdade. é uma faixa que tá crescendo muito. Bonzão mesmo, que eu falei aqui, tá crescendo muito pra mim. Acho que vai virar minha favorita daqui, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, de tanto ouvir. E é isso, acho que ela foi... Tem muito isso também. O começo te chama muito a atenção de cara. E Sim. o final vai E crescendo. é muito bom isso, porque quando tem músicas boas logo no começo, você coloca pra ouvir, e aí quando você vê, você já tá ouvindo o álbum todo. E aí depois as músicas do final começam a crescer, e aí você troca. Aí você escuta o álbum porque você quer ouvir mais no final e antes por causa do começo. Então acho que super funciona a estrutura como ela foi montada. Concordo. E a última coisa que eu queria perguntar pra vocês é o que vocês acharam da capa. Que eu achei perfeita, linda. Achei linda. Linda, Ah, linda, linda. a linda. capa é Amei. maravilhosa. A surra na Dona de Mim, Com que é aquela certeza, bomba Dona de Mim. de capa. Dona de Mim é capa da nossa, Avon. super surra. Sim. Exato. Inclusive eu vi um stories dela comentando isso sobre que eles apostaram na capa ser assim, apesar da primeira também ser o rosto dela ali na frente, mas dessa vez, como a gente tava comentando, é muito mais Isa, sabe? Para pra pensar, olha pras duas capas. Você vai olhar, você vai ver que tem uma ali que conversa mais com a artista da maneira artística que ela quis se apresentar mesmo. Assim, pisa! Afrodite Eu pisa na acho capa que é de Dona de Mim. exatamente o que você falou, no sentido de que quando a Isa surgiu, ela surgiu como um projeto da Warner, por causa do Biel, que tinha sido cancelado, e eles começaram a investir dinheiro nela pra ela poder ser a nova cara da Warner, né? O novo talento da Warner. E aí acho que ela foi um produto, o Dona de Mim é um produto pra apresentar, tipo, vamos apresentar essa grande cantora e que vai fazer sucesso. E foi isso, e acabou. E agora eu acho que é um álbum que a gente consegue entender um pouco melhor a essência dela. E eu acho que essa capa, eu acho que as músicas, os clipes, cada vez mais Ela vão ficou traduzir boa. isso. Ela ficou boa de capa. Eu lembro da capa do single de Dona de Mim. Eu gosto, eu acho ela legal, sabe? A capa de Meu Talismã, eu lembro que eu fiquei apaixonado na foto. Também era muito boa. Com o tempo, ela foi ficando boa de capas. Ela podia fazer igual a Doja Cat e mudar a capa do Dona de Mim agora, né? Sim, Nas refaz, plataformas faz outra digitais. coisa. Inventa. Mete louco. Ela deve ser Fé nas doer com malucas, né, não? certeza. É, Fé nas Malucas. Fé nas malucas. E se Fé nas vocês Malucas. quiserem também ouvir um pouco mais sobre Fé nas Malucas, a gente comentou no último episódio do Pop Doc. Então tem lá, a gente fala um pouco mais sobre o single como single. E, assim, envelheceu como leite, a gente já mudou de opinião completamente, porque eram nossas primeiras opiniões. E muito provavelmente esse episódio também, do lado B, a gente vai ouvir daqui a 6 meses e vai falar... Mudei completamente de opinião. Olha, minha opinião sobre o outro ainda é igual. Parei pra pensar aqui agora. Pelo que eu lembro do que eu falei, eu acho que é igual ainda. Fé nas malucas, eu acho. Vamos ver, vamos ver. Isa, o que diferencia esse seu disco do material lançado por você anteriormente? E o quanto esse material tem de pessoal e confessional que os outros não têm? Não sei, eu acho que eu me reencontrei como artista, sabe, com esse álbum. Eu entendo que eu passei por um processo de evolução, sabe, para conseguir falar sobre coisas que aconteceram, ou então sobre coisas que eu não me sentia, sei lá, talvez confortável para falar, sabe, antes. Como, por exemplo, falar de sexo mais explicitamente, como deixar claro, por exemplo, sobre o que é cada música. Eu estou vivendo um momento muito especial, sabe, de criatividade. E isso é muito, muito incrível. Acho que esse álbum ele foi feito com muitas pessoas que eu admiro, com muitas mulheres. Então, acho que também por isso esse álbum ele é muito, muito mais eu do que agora, porque eu acho que ele é o álbum mais feminino que eu já fiz, mesmo que o primeiro tenha se chamado Dona de Mim. As músicas do Dona de Mim eram músicas que eram muito importantes para mim naquele momento, porque eram músicas de se levantar, eram músicas de correr atrás, de se reerguer, e eu acho que nesse momento meu álbum ele não é um álbum de superação, eu acho que ele é um álbum mais verdadeiro, mais vulnerável, sabe? Porque eu acho que não são todos os sentimentos que a gente tem orgulho de compartilhar com as pessoas, e eu me sinto evoluída nesse sentido. Mas eu acho que é o momento da minha carreira em que eu menos tenho me preocupado com aquilo que o outro compreende da minha arte, porque isso já não é mais uma responsabilidade minha, sabe? E esse desprendimento é viciante, né? Porque eu acho que esse é o centro, né, de você fazer arte, é você se inspirar com alguma parada, fazer aquilo, colocar na rua, e se aquilo tocar alguém, que bom, mas
no final das contas, eu quero provocar uma sensação em você. E eu acho que esse álbum cumpre esse papel, sabe? Eu, em 2018, não sabia nem que eu estava fazendo um álbum. Eu precisava escolher uma música para lançar, um single. E aí é muito raro você fazer uma música e gostar dessa uma música e querer lançar essa uma música. Às vezes, para você escolher uma música, você tem que fazer várias. E a gente fez várias, a gente fez umas 14 músicas e levou para o presidente da gravadora para ele poder ouvir. Ele falou: meu amor, isso é um álbum, tem que lançar. Então, Dona de Mim nasceu muito de um esforço que eu nem vislumbrei exatamente o que estava sendo feito, sabe? Eu passei bastante tempo tentando encontrar o meu som, né? 1 ano e meio ali tentando achar um single, e esse processo virou um álbum. Agora, em Afrodite, desde o início eu já sabia que eu queria contar uma história. Desde o início eu sabia que eu queria conectar uma história, uma música com a outra, em termos de história mesmo, de narrativa. A gente começa a criar uma história do zero, assim, e fico muito feliz que eu consegui juntar essas coisas, que as pessoas que trabalham comigo são talentosíssimas, entenderam e criaram coisas também, porque não é tão simples assim, talvez, fazer algo que as pessoas entendam 360, sabe? Que as pessoas entendam o visual, a música, a história do álbum, os vídeos, o visualizer, é tanta coisa, né? Tanta informação hoje. Por mais que o nome antigo fosse Dona de Mim, eu me sinto muito mais Dona de Mim agora. Quais foram as referências que você buscou na construção da identidade visual do disco e do clipe de Fé nas Malucas, que inclusive eu amo? Vou falar, então, de como que surgiu a ideia de Afrodite. Eu sempre quis contar uma história de um ser que fosse meio esquisito, sabe? Um ser que não fosse nem humano, nem extraterrestre, um ser que fosse diferentão. Eu não sei a idade de vocês, não precisa me falar, mas tem um filme que eu amo muito, que passava a noite na sessão da tarde, que era Splash, Uma Sereia em Minha Vida. E aí tem uma cena muito doida no Splash, Uma Sereia em Minha Vida, que ela tá andando assim, aí ela vê um aquário cheio de peixe, assim, ela enfia a mão e come o peixe, assim. Ou então uma cena que ela tá num restaurante, e aí ela vai, enche o copo de sal, porque ela é uma sereia, e bebe, as pessoas ficam olhando pra ela, tipo assim, que é essa pessoa? Ela não é normal. E eu sempre quis contar uma história assim de um ser que fosse meio esquisito, que se adapta, que ninguém pode saber, que não é exatamente humano, enfim. E eu sempre fui meio nerd também, eu gosto de um desenho que se chama Steven Universe, e eu queria contar uma história assim que tivesse esse misticismo, sabe? Então, como que a gente amarrou essa história? Como fazer isso ter sentido, né? A Afrodite, ela é essa deusa mesmo, que volta para a Terra de tempos em tempos. Então, aquelas placas que a gente vê no clipe, aquelas imagens, um rosto e tal, é como se fosse representação de outros povos da Afrodite, de outras vezes que ela veio. Dessa vez, ela vem desse jeito. E ela se manifesta de uma forma intraterrestre, eu sei, é uma viagem, me acompanha. Ela se forma de um jeito intraterrestre, a história que a gente conta no prólogo, né? Ela se formando ali no seio da Terra, e ela vem para o mundo para se sujar de vida mais uma vez e experienciar o amor, o que é o amor, as formas do amor. Porque eu acho que esse álbum é sobre amor, né? Amor próprio, início, término, os momentos, enfim. Então, é basicamente isso. A Afrodite estava entediada, quis dar um rolê aqui, veio para cá se sujar de vida. E aí o que acontece nos próximos capítulos veremos. O clipe também tem referências de Bacurau e Cocum. Quem viu o Splash viu Cocum. Isa, por que Fé nas Malucas como primeiro single? Na verdade, o meu single ia ser Nunca Mais, mas a gente começou a fechar, a arrematar mais essa história, né? Porque agora, falando das referências, tudo faz sentido, mas eu tava, meu Deus, por que eu tô falando de Cocum e Bacurau ao mesmo tempo? Isso não faz sentido. E depois as coisas começaram a fazer sentido. Depois que a gente começou a desenvolver a história da Afrodite, eu achei que a primeira música tinha que ser diferente, que não tinha que ser um pouco mais para trás, como Nunca Mais. Eu achei que ela tinha que chegar com uma outra energia. Fé nas Malucas praticamente se escolheu, assim, a galera que tá trabalhando comigo amava muito essa música, estava cantando muito essa música. Então, não sei, assim, a princípio eu tinha pensado em Nunca Mais, mas eu achei que Fé nas Malucas casou muito com o conceito e com a história. E fico muito feliz com essa mudança. Você disse na entrevista do Fantástico que nesse disco você explorou mais os graves da sua voz. Como foi esse processo? Fala também um pouco sobre a construção de sonoridade do disco. Eu acho que foi muito importante entender as músicas como um todo, né? Então, por mais que a gente tenha gêneros diferentes, né? Tem reggae, tem dub, né? Ali do reggae tem o pagodão, R&B, trap funk,
foi muito importante que a gente conseguisse alinhar tudo esteticamente. Quando a gente fala esteticamente, eu estou falando da sonoridade mesmo, né? Dos timbres que a gente usa, dos elementos musicais que a gente usa, da forma como a gente começa, a forma como a gente termina. As duas únicas músicas com cordas, né? A primeira e a última. Criar um álbum tem esse desafio, né? De fazer com que as coisas elas se estendam, que elas circulem, né? Que elas façam sentido. E em relação ao tom da minha voz, eu sou contralto, né? Então sempre cantei grave. Assim, se a gente for parar para ouvir minhas coisas, Dona de Mim e tal, não sei o quê, já tá nessa região. Mas eu acho que o que diferenciou mesmo nesse trabalho foi que desde o início eu pensei em fazer as músicas já pensando no meu tom. É uma coisa quando eu recebo a música de uma artista que compôs para mim, e aí eu vou lá e adapto para o meu tom. Vai ficar incrível, tá tudo certo. A gente vai fazer, ficar confortável. Dá para fazer, ficar confortável para cada pessoa. Mas é muito diferente de criar uma música já pensando no seu tom de voz. Então, quando eu conversei com as compositoras, com os produtores que participaram do álbum, eu falei em nome de outras que são contralto também, assim, vai ouvir o álbum da Her e preste atenção nas harmonias, nas melodias, nos tons principalmente, sabe? Porque você criar uma situação ali já vai te levar para um outro lugar musical. E sobre o show do disco, o que vem por aí e o que você pode adiantar de diferente? Então, esse show do The Town, que vai acontecer no dia 10 de setembro, vai ser o primeiro show desse álbum, né? Eu já tenho shows antes do The Town, então nesses shows que vão acontecer antes do The Town, eu vou cantar músicas novas, mas o show mesmo que vai contar a história do álbum vai ser pela primeira vez apresentado no The Town, e talvez ele deva sofrer algumas adaptações, é show de festival, né? A gente acaba cantando músicas que a galera conhece também, principalmente de estrutura também. O palco do The Town é inacreditável, então eu não sei, é um palco absurdo. Então a gente talvez vai ter que adaptar a cenografia para a estrada. A gente vai fazer uma turnê depois. Eu estou emendando bastante, né, uma coisa com a outra, trabalhando pra caramba. Vou fazer show do The Town, vou descansar um pouquinho, que ninguém espera, e depois a gente volta para fazer os shows pelo Brasil. E eu não posso esperar, porque vai ser a parte mais legal, né? Ver as pessoas cantando as músicas novas. Mas eu amo contar a história. Eu acho que esse álbum, como a gente falou muito sobre ele durante esses meses todos, eu acho que o visual está bem alinhado com o que é cantado, então vai ser muito divertido poder mostrar isso no palco. Não posso falar o que vai acontecer. Eu sempre gostei muito de banda, eu amo instrumento, eu amo meus backing vocals, eu achei chiquérrimos, eles cantam muito. E, enfim, eu gosto muito desse som que a Big Band traz para o palco. E uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, falando de Beyoncé, é o quanto que as faixas ficam completamente diferentes, né? Tem as músicas que a gente ama, gravadas, e tem as versões do Homecoming que são inacreditáveis. Quer dizer, eu acho que ao vivo cresce, fica diferente. Então, tem esses arranjos novos para cada música. Enfim, vai ser muito legal. E eu vou parar por aqui. Temos. Pronto, é isso, Temos, gente. né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham gostado da entrevistinha com a Isa. E que tenham gostado, caso tenha escutado pela primeira vez, que tenha gostado de nós, né? Nossas opiniões. Vai lá no @DocPopcast. Caso não tenha gostado também, pode ir falar mal, mas também ele não vai ficar calado. E aí, também comenta o que vocês acharam do álbum. O que vocês acharam desse novo lançamento da Isa. É o que vocês esperaram? Não é? Quais as favoritas? Qual O que música é você acha que filler? vai crescer em você ou não? Qual que você gostou de cara? A gente quer ler, a gente quer saber, a gente quer ouvir. Quem foi o careca que desgraçou a sua vida? Pode falar lá também, eu adoro. Ai, que Quando Entendeu? você termina, quais são as fases? Você tem a fase do ódio ou você não tem a fase do ódio? Tem episódio amanhã também do Pop Doc. Então, essa semana vocês vão ouvir muito essas vozes lindas e maravilhosas que vocês amam. É isso, gente. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.